Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E, logicamente, que hoje estamos com uma entrevista muito interessante e bastante especial. E, para mim, é sempre uma satisfação muito grande falar desse nome, falar dessa pessoa, porque sempre acompanhei como deputado, acompanhei como prefeito de uma das maiores cidades do nosso estado, de Paraná, que é o ex-prefeito Oswaldo Pires. Ele foi prefeito, deputado estadual, e hoje é um pré-candidato ao Senado aqui no estado de Rondônia. E sempre é uma satisfação muito grande poder entrevistá-lo e recebê-lo aqui em Sala de Opinião. Seja bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, Aparício. É um prazer estar aqui, imenso. Eu agradeço muito o seu convite, cumprimentar todos que estejam nos assistindo. E realmente é um programa de grande prestígio e que atinge todo o estado de Rondônia, as TV universitárias. Então, para mim é um motivo de muita satisfação estar aqui contigo nesse programa Sala de Opinião. Prefeito, uma grande parte da população do estado de Rondônia, das pessoas que aqui vieram com um sonho, né? Então, eu sou um deles, né? Vim em 77 para o estado de Rondônia, cheio de sonhos, né? Vontade de vencer e conquistar esse espaço aqui, né? Nessa região que para a gente era tão longínqua. Hoje, estamos aqui felizes, desfrutando do progresso dessa região, que é algo surpreendente e encantador. O que fez o senhor vir para Rondônia também? Olha, doutor Aparício, a minha história é muito semelhante à sua, como de centenas de milhares de pessoas que vieram para Rondônia com esse sonho de vencer. Um estado novo, na época, eu cheguei aqui em 1983, muito jovem ainda, com apenas um ano de formado, eu sou engenheiro civil, formado em São Paulo, na capital, e aquele sonho da mudança, de uma nova vida, de expectativas positivas. Então a minha história é muito assemelhada a todos aqueles que vieram para cá no sonho de trabalhar muito, vencer na vida. E cheguei aqui em 83, me fixei em Ji-Paraná, estou há 35 anos em Rondônia, um estado maravilhoso, um estado, como bem o senhor disse, um estado que nos deu todas as oportunidades, tudo que nós temos, nós devemos a esse estado generoso, um estado que acolhe a todos de forma indistinta, sejam aqueles que nasceram aqui, que são filhos legítimos dessa terra, como aqueles filhos adotivos, né? Aqueles que chegaram aqui e foram adotados. O amor e o carinho desse estado
é indistinto a todos. Então a minha história é mais ou menos essa. Cheguei em Paraná, formei uma construtora, comecei a trabalhar muito, e, enfim, graças a Deus tive muito êxito e tenho muito orgulho de ser hoje rondoniense. Eu vivo em Rondônia há muito mais tempo do que vivi em São Paulo, que é a minha terra natal. O senhor teve 2 mandatos de deputado estadual e fez um belo trabalho à frente da Assembleia Legislativa, né? 2 mandatos só ocupa 2 vezes uma casa daquela, realmente é quem é aprovado pela nossa população através do voto. E o senhor fez um belo trabalho. Eu gostaria que o senhor falasse da sua experiência como deputado. Olha, doutor Aparício, o primeiro mandato foi um mandato bastante marcante, porque quando eu fui eleito e fui o 5º deputado mais votado naquele momento, com 12.015 votos, nós assumimos em 2007. Foi o ano exatamente que a Assembleia passava por um grande furacão. Foi o tempo da Operação Dominó, onde praticamente todos os deputados foram excluídos daquele mandato. Apenas 4 ou 5 deputados conseguiram retornar à Assembleia Legislativa e eu já logo no início fui eleito pelos meus colegas como primeiro secretário da casa, da mesa diretora, que é o senhor que tem uma experiência como deputado federal, parlamentar, sabe da importância de um primeiro secretário. É dito que o primeiro secretário é como se fosse o prefeito da Casa Legislativa. Eu que cuidava da parte administrativa, a parte financeira, de pessoal, toda a parte interna da Assembleia era delegada a mim pelo presidente Neudi. E como primeiro secretário eu fiquei nos 4 anos na minha primeira legislatura. Então foi um trabalho muito difícil. Nós conseguimos aí um trabalho de colocar a Assembleia de novo nos trilhos, de moralizar a Assembleia. Havia muitos problemas, muitíssimos problemas, desvio de funções, pessoas que moravam em outras localidades e recebiam pela Assembleia, dezenas de pessoas que recebiam sequer apareciam na Assembleia Legislativa, fora os contratos totalmente fora dos padrões normais. Então foi realmente um trabalho muito intenso no primeiro ano da nossa legislatura. Mas graças a Deus nós conseguimos, com esforço meu, deputado Alex Testoni, deputado Neudi Carlos, a gente conseguiu com muito esforço, muita força, recolocar a Assembleia no eixo, e tanto é que foi a única legislatura de 2007 a 2010, Aparício, que não houve nenhum escândalo. Antes e depois nós tivemos problemas na Assembleia. Nessa legislatura podem pesquisar, não houve nenhum problema, nenhuma operação, nenhuma intervenção da Polícia Federal, do Ministério Público. Então foi realmente uma gestão muito profícua para o Estado de Rondônia, onde nós colocamos a Assembleia de novo dentro da normalidade e mais, nós naquele momento nós devolvíamos cerca de 15 a 20 milhões todos os anos para o Poder Executivo para usar em áreas da saúde, da educação, da infraestrutura. Então, além da gente fazer um trabalho muito bonito, a gente economizava recursos para devolver para o Estado de Rondônia. Prefeito, nós sabemos da dificuldade que muitos parlamentares têm de se reeleger. Como o senhor analisou a sua reeleição, o seu retorno à Assembleia naquele período? Olha, para mim foi muito gratificante, porque eu tive 12.015 votos na primeira eleição e eu tinha essa dúvida, eu queria saber, porque muitas pessoas... Até onde foi a aprovação? Exatamente, a gente sempre fica nessa dúvida, será que eu estou indo bem, principalmente por ter sido o primeiro mandato, naquele momento muito conturbado da Assembleia, e muitas pessoas insistiam para que em 2008 eu já saísse candidato a prefeito de Paraná, e eu não queria. Eu queria cumprir meu mandato todo, até para fazer uma autoavaliação do meu mandato. E fiquei muito surpreso com o resultado, quando passei de 12.015 votos para quase 19.000 votos. Então, eu praticamente quase que atingi aí 50%, 60% a mais de votos na segunda eleição, na reeleição, ficando apenas sendo o deputado mais votado do interior do estado, ficando em terceiro lugar, mas muito próximo do primeiro e do segundo lugares. Então, assim, eu fiquei muito feliz, eu acho que foi um trabalho que realizei, foi positivo. Foi gratificante, né? Gratificante, porque as urnas mostraram o resultado, quer dizer, a urna não mente. Quando sai um deputado de 12.015 votos para quase 19.000 votos na segunda, na reeleição, é sinal de que as pessoas aprovaram o meu mandato. Então eu fiquei muito feliz sendo reconduzido à Assembleia Legislativa. E o senhor não quis tentar novamente?
Então, aí a partir desse momento, Aparício, eu já comecei a projetar um sonho que eu tinha de ser prefeito de Paraná. Aí eu já comecei a me... porque a minha vida política, ela tem sido feita de... Mas esse sonho é um sonho que já vinha sendo... já te perseguia durante esse mandato? Já desde o primeiro mandato que eu perseguia. Eu, por ser engenheiro civil, eu sou um empresário do setor privado, eu sempre tive vontade de ajudar... De melhorar a cidade, minha dar uma nova cara à cidade. Exatamente. Mas em 2008 eu não quis, eu achei que era muito prematuro. Eu acho que na vida pública, tudo tem seu tempo. Então eu sempre penso assim, eu acho que eu precisava dessa experiência desses 2 mandatos como deputado estadual para aí sim pleitear um cargo de prefeito da segunda cidade do estado, que é Ji-Paraná. E aí sim, em 2012, eu já mais seguro, mais experiente na política, mais experiente na convivência política, aí sim eu fui candidato a prefeito de Paraná, tive uma votação histórica, quase 75% dos votos em Ji-Paraná. Então realmente foi uma consagração e, claro, uma grande responsabilidade, porque as pessoas esperavam muito da gestão Gesualdo Pires a partir de 2013. Sair do legislativo e ir para o executivo é uma diferença estúpida, né? É algo assim, extremamente, muitas vezes, preocupante, porque nós sabemos que à frente do executivo de um município ou de um estado, as coisas se complicam muito, né? E como que o senhor viu essa mudança, né, do legislativo para o executivo? Como que o senhor se comportou mediante esse processo, que é um processo totalmente diferente? Exatamente, é muito diferente. O executivo é um cargo de muita diferença, porque ele passa por um processo em que a decisão final é sua. O legislativo não. O legislativo você leva as demandas para o executivo, leva as demandas para o governador, um vereador leva as demandas para o prefeito, um deputado federal leva as demandas para o presidente da República, e no caso do executivo você é a palavra final naquele momento. Então isso foi muito diferente. Mas eu já estava preparado, eu estava me preparando para assumir o cargo de prefeito de Paraná. E logo no início do meu mandato, eu tomei atitudes e ações muito duras, Aparício, muito duras. Tanto é que no final de 2013, poucos acreditavam que eu viria para a reeleição, porque a briga, vamos dizer, no bom sentido, no sentido de organizar o município de Paraná, foi muito intensa. Então eu fiz muitas coisas, contrariei muitos interesses, e acabou que muitos diziam no final de 2013, no final do meu primeiro ano de mandato, que sequer eu seria eleito inspetor de quarteirão. Mas eu consegui provar que tudo isso eu estava certo. Então eu consegui otimizar, eu consegui reestruturar, eu consegui mudar a filosofia de trabalho na administração de Paraná, com uma equipe excelente que eu montei. Eu acho que isso é um segredo formidável para um gestor, para um executivo, é montar sua própria equipe, ter as pessoas que você acredita que sejam as mais adequadas a cada função. Então eu não tive nenhuma amarra política, nenhum acordo político pré-eleitoral para que partido A ou partido B indicasse A ou B ou C, pessoas que não estivessem de repente no perfil que eu desejasse. Então isso começou muito forte e graças a Deus conseguimos aí um êxito muito forte, extraordinário no município de Paraná. Prefeito, vou fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe,
Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião. E aqui com ex-prefeito e ex-deputado Josualdo Pires, hoje pré-candidato ao Senado pelo estado de Rondônia. E, logicamente, não podiam perder essa oportunidade de falar um pouco sobre o município de Ji-Paraná, um município que cresce tanto, é o segundo município do estado. Mas, prefeito, é uma missão muito grande se cria uma expectativa muito grande, não só da população, mas de todo o estado de Rondônia, quando muda um prefeito. E quando se muda um prefeito de Ji-Paraná, uma cidade tão grandiosa como ela logicamente que a ansiedade, né, da população, de todos nós também, aumenta um pouco. O senhor foi prefeito por 2 mandatos. Me fala sobre esse primeiro mandato, o que o senhor conseguiu realizar em Ji-Paraná, qual foi a resposta que o senhor deu para a população, para que a população pudesse levar o senhor para o segundo mandato? Olha, doutor Aparício, a primeira coisa, como eu disse anteriormente, foi o choque de gestão. Nós fizemos um choque muito forte de gestão e, como disse anteriormente também, isso é muito importante refrisar, foi feito um trabalho de contenção de despesas muito intenso. Nós, por exemplo, vou dar um exemplo pequeno aqui para vocês medirem o grau de austeridade que nós imprimimos na nossa gestão. Nós, em dezembro de 2012, a Prefeitura de Ji-Paraná, com seus órgãos públicos, como escolas, unidades básicas de saúde, hospital municipal, nós gastávamos R$120 mil com a CAERD por mês. O que eu fiz? Primeiro eu fiz um acordo com a CAERD reduzindo as tarifas públicas para o município de Paraná em troca de uma renovação que havia interesse do município de Paraná. Cortamos todos os rabichos, né, como é chamado hoje em Rondônia, que existiam. Quer dizer, tinha uma unidade básica de saúde, Aparício, você tinha várias ligações de vizinhos que pegavam a água das escolas. Não conseguia controlar nada, né? Eu fiz um trabalho muito intenso. E hoje, Ji-Paraná paga em torno de 18 a 20 mil reais por mês. Então isso, imagine, são 100 mil reais por mês de economia. Isso é um dos itens. Aí cortamos despesas de viagens, de custeio, enfim, diárias, corte de pessoal desnecessário, exatamente para poder sobrar recursos para a gente poder enfrentar os problemas que existem, ainda existem, mas que existiam em maior quantidade no município de Paraná. E claro que, evidentemente, esse trabalho de enxugamento e também um trabalho de melhoria na qualidade da arrecadação. Porque eu via naquele momento que a cidade arrecadava mal, arrecadava pouco e mal, porque o imposto ele tem que ser justo. Eu via, por exemplo, relatórios que me passavam, o meu secretário de Fazenda, onde grandes imóveis pagavam o IPTU, por exemplo, menor que uma casa pequena. Então fizemos um programa de georreferenciamento em toda a cidade, toda a base de cálculo do IPTU foi alterada, evidentemente que as pessoas ficam chateadas com isso, cobrança de empresas, de profissionais liberais também que ficam chateados, mas nós levantamos a base de arrecadação própria do município de Paraná, que era algo em torno de 15%, nós conseguimos aumentar para 40%. Isso é o grande mote das administrações municipais. Muitos prefeitos, Aparício, eles têm medo de fazer isso porque eles têm medo de contrariar interesses. Eu não vou cobrar imposto porque o meu eleitor vai ficar chateado comigo. Eu não vou fazer isso porque o fulano vai ficar chateado comigo. Então não pode haver essa falta de visão e esse medo. Então eu fiz um trabalho de muita austeridade, de um lado, de economia, e ao mesmo tempo uma melhoria na qualidade da arrecadação.
E evidentemente que isso nos trouxe muitos frutos. Organizamos um grande setor de planejamento de projetos. Hoje nós criamos em Ji-Paraná uma usina de projetos. Você ter uma ideia, nesses quase 6 anos de mandato, foram mais de 200 projetos executados em Ji-Paraná. O grande problema que se passa, por exemplo, com essas prefeituras, quando vem recursos federais ou emendas parlamentares, é que as prefeituras nunca têm projetos prontos, não têm técnicos capazes de produzir esses projetos para realmente usufruir daquelas emendas e muitas vezes se perde esse recurso, né? Isso é grave, o que passamos com relação, muitas vezes, à incompetência do município ou do próprio Estado, né? Exatamente, isso daí é um ponto muito importante, porque faltam projetos e faltam também as famosas certidões. Muitos municípios, ou a maioria deles, estão inadimplentes. Não tem certidão do INSS, não tem certidão do Fundo de Garantia, não tem certidão de A, B ou C e acabam ficando no CADIM e acabam não recebendo esses recursos. E nós não perdemos nenhum recurso, Aparício, nenhum recurso que chegou em Ji-Paraná, seja por falta de contrapartida, seja por falta de projeto, seja por falta de certidões. O município rigorosamente em dia com as suas certidões, foi muito difícil fazer essa adequação. Pagamos todos os restos, as pendências que existem. Nós hoje somos precatório zero, tanto no Tribunal de Justiça do Trabalho como no Tribunal de Justiça Comum, precatório zero. Eu consegui sanar todos os precatórios, eram quase 50 milhões de reais no município de Paraná, todos eles equacionados, todas as dívidas pendentes foram pagas. Então nós conseguimos realmente, o município de Paraná hoje tem o CADIM, certo? Tem uma empresa terceirizada que, juntamente com a equipe de profissionais da prefeitura, fazem os projetos no tempo adequado, na qualidade adequada, exatamente para não perderem esses recursos tão vitais, que são recursos que vêm do governo do estado, da bancada estadual, da bancada federal, do governo federal, e realmente esse é um ponto muito importante que o gestor tem que estar atento. No seu segundo mandato, você focou em quê, Josualdo? Eu foquei muito na questão da geração de emprego. Desde o primeiro ano do meu mandato, nós tivemos uma ação muito importante em criar em Ji-Paraná um ambiente favorável aos negócios. Até porque eu venho da iniciativa privada, doutor Aparício. Então eu sempre imaginei que nós devíamos criar um ambiente positivo de negócio. Então, por exemplo, uma alvará de obras hoje em Paraná demora 1 semana, no máximo. Se tudo estiver certinho, se estiver tudo regularizado, o projeto estiver certo, 1 semana você já tem um alvará de obras. Uma criação de uma empresa, nós fomos o primeiro município que aderimos à Rede Sim, que é um sistema onde você implanta uma empresa em poucas horas, em poucos minutos. Então nós criamos desde o primeiro momento um foco muito voltado à iniciativa privada e na atração de empresas, tanto do Estado, tanto locais que ampliassem seus negócios, como empresas de outros estados. Tanto é que em 2017, Ji-Paraná ficou entre os 50 municípios brasileiros que mais geraram empregos no país. Enquanto 2017 foi um ano, me acredito que seja o ano que mais tivemos os maiores índices de desemprego de toda a história brasileira, Ji-Paraná ficou entre os 50 municípios que mais geraram empregos em todo o país, não é apenas em Rondônia. Apenas na região norte, apenas Ji-Paraná e Boa Vista em Roraima estiveram entre essa lista dos 50. Isso é um dado do CAGED, do Ministério do Trabalho, qualquer pessoa pode entrar lá. Março agora de 2018, estivemos entre o município que mais gerou emprego em Rondônia. Pra vocês terem uma ideia, foram gerados 342 empregos em Rondônia apenas, que é muito pouco. Mas desses 342 empregos gerados em Rondônia, Ji-Paraná foi responsável por 272 empregos. Ou seja, cerca de 70% dos empregos gerados agora em março de 2018, 70% foram gerados na cidade de Paraná. Então o meu foco sempre foi, mas começou a dar resultado a partir de 2016, 2017, 2018, porque é um trabalho de formiguinha. Você buscar uma empresa como a Marfrig para se instalar em Ji-Paraná, uma empresa como o Shopping Irmãos Gostosos, o Atacadão, empresas várias, empresas de franquias, fomentar os negócios locais, o microempreendedor individual, as pequenas e micro e médias empresas. Então foi um trabalho muito grande no sentido de mostrar que Ji-Paraná
Nós não temos aversão ao capital, nós não temos aversão ao investidor, muito pelo contrário. A gente até brinca com os empresários que a gente estende um tapete vermelho para que eles possam instalar em Ji-Paraná. Então isso foi muito importante, tanto é que os dados mostram de forma real, não é conversa, é a cidade que mais cresce no estado de Rondônia e a cidade que evidentemente mais gera emprego em todo o estado de Rondônia e está entre as 50 do Brasil. Você está fazendo esse balanço, que é um balanço super interessante e importante, mas hoje, se você tivesse de colocar para a nossa população quais as mudanças que houveram com Josualdo na prefeitura para o município, o que aconteceu? Lógico, você já falou vários avanços importantes, mas eu gostaria que você enfatizasse o que foi importante para Ji-Paraná com a sua administração. Eu acho que a primeira coisa mais importante, doutor Aparício, foi o fato de eu não pensar na minha reeleição. Eu acho que qualquer gestor que faça uma boa gestão, na prefeitura, no governo do estado, ele tem que pensar não na reeleição, ele não pode pensar em política. Ele tem que ser um gestor austero, um gestor sério. Sem medo de agir, né? Sem medo de agir. Isso eu acho que é a palavra-chave. Sem medo de agir. Aquele gestor que entrar na prefeitura já pensando, se eu fizer isso eu vou desagradar o meu vizinho, eu vou desagradar o meu eleitor, o meu compadre, eu vou desagradar o meu parente, não vai ser um bom gestor. Ele não pode entrar com medo. Então, eu acho que esse é o segredo, é você agir como age uma empresa privada. Evidente que são guardadas as devidas diferenças. Você não pode agir na administração pública como você age numa empresa privada. Mas as coisas são muito semelhantes. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, mas gerir uma empresa privada é fácil, porque você pode demitir um funcionário a qualquer momento. Qual que é o empresário? E você é um empresário, Aparício? Você pode ficar demitindo todo o tempo, todo mundo, a cada mês, as pessoas? Se você fizer isso, você vai para a falência. Por quê? Uma empresa que demite todo dia, ou toda semana, todo mês, várias pessoas, os seus encargos sociais aumentam. Então, o empresário privado, ele também não tem tanta essa liberdade de estar demitindo todo mundo a todo momento. Se o cara olhar para ele de forma errada, fazer alguma coisa. Então, tem que haver uma motivação também da equipe. Você tem que motivar como uma empresa privada faz. E a administração pública é mais ou menos isso. É motivar os seus servidores públicos municipais, que são muito valorosos, eram muito mal remunerados. A gente conseguiu criar uma lei logo no primeiro momento da nossa gestão, uma lei de produtividade para os servidores estatutários. Então, por exemplo, servidores da Secretaria de Obras operavam uma máquina que custa aí R$600 mil, ganhava R$800, R$900. Um operador de uma Patrol, por exemplo, uma moto niveladora. A gente conseguiu, através desse projeto de rendimento, de produtividade, hoje um operador de máquinas estatutário, ou seja, do quadro, ele pode chegar a ganhar R$3 mil, R$3.500, desde que ele seja um servidor assíduo, tenha boa produtividade, conserve o equipamento. Então, tudo isso são ferramentas que a gente adotou no município de Paraná e que, evidentemente, trouxe muito bons resultados. Parabéns. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou
e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião. E nosso entrevistado, o ex-prefeito Josualdo Pires. Hoje ele é pré-candidato ao Senado pelo nosso estado de Rondônia. E já foi deputado estadual, prefeito por 2 vezes também em Ji-Paraná. E hoje conversamos sobre a sua administração e seus sonhos. Prefeito, educação. O senhor deu um avanço na educação em Ji-Paraná. E a educação é base de tudo. Sem dúvida, doutor Aparício. O senhor que é especialista na área de educação, exatamente porque o seu ramo de negócio é a educação, eu sempre acreditei e acredito muito na educação. Tanto é que nós fizemos uma verdadeira revolução na educação de Ji-Paraná. Nós temos hoje o melhor IDEB do estado, disparado, o melhor IDEB, que é o índice que mede a qualidade de ensino. Nós, por 2 biênios consecutivos, nós estamos com o melhor IDEB do estado de Rondônia. Reformamos todas as escolas municipais, mas são reformas com R maiúsculo. Não é reformas de pintura, não. Reformas estruturais, acessibilidade, troca de piso, de forro, climatização, troca de mobiliários. Vocês podem ter alguma noção aí através das imagens que estão aparecendo aí, as mudanças que imprimimos nas escolas, fora as escolas novas construídas e fora as escolas que estão sendo construídas. Então, realmente, nós valorizamos os profissionais. Todos os professores em Ji-Paraná recebem o piso básico do governo federal, que apesar das dificuldades, a gente paga rigorosamente em dia todos os servidores nossos, mas os professores recebem o piso salarial. Eles sempre têm um aumento acima da média dos servidores normais, que isso é uma lei federal já vigente no Brasil. Então, realmente, nós demos um salto muito importante na área de educação, valorizando o professor, mas também valorizando a merendeira. Nós temos cursos intensivos de preparação para as merendeiras, para os supervisores, para os motoristas, para aquela pessoa, o vigilante. Então, toda a escola é um corpo que você tem que funcionar como um todo. Não basta você ver apenas o professor. Claro que o professor é a parte importantíssima da escola, mas se você não tiver uma retaguarda boa na escola, você não tem resultados. E os nossos resultados são os melhores possíveis, temos o melhor IDEB, nós temos 3 das 5 melhores escolas do estado de Rondônia. A primeira nota do melhor IDEB está em Ji-Paraná, chama Escola Municipal Jandinei Sela, 7,8 no IDEB. Então a gente fica muito feliz em apresentar esses dados. Porque como eu sou engenheiro, doutor Aparício, eu gosto muito de números. Eu não gosto de falar, a nossa educação é melhor porque é isso, é aquilo. Não, a nossa educação é melhor do estado porque nós temos o melhor IDEB, que é o índice medido e feito provas pelo MEC. Então não estou inventando, é só chegar lá e ver o índice de Ji-Paraná, é o melhor IDEB em 2 biênios consecutivos. No Brasil, não só no Brasil de um modo geral e principalmente no estado de Rondônia, nós temos um problema gravíssimo. E um problema que nos preocupa não é de hoje, é um problema crônico, que é o problema da saúde. E é uma grita geral da nossa população pela falta de assistência, pela falta de condições de atendimento nos nossos hospitais, nas nossas UPAs, nos nossos centros de saúde. E o que o senhor fez em Ji-Paraná para melhorar a qualidade de atendimento à população? Doutor Aparício, a primeira coisa que eu fiz foi escolher um gestor. Foi o primeiro secretário que eu escolhi, foi um gestor. Eu acredito muito que a área de saúde, nada contra os profissionais da saúde, eu acho que eles são peças importantíssimas, mas na minha cabeça eu coloquei como secretário de saúde um gestor, o Renato Fuverck, que é uma pessoa espetacular, é uma pessoa que não é ligada à área de saúde, mas é um excelente gestor. Evidente que a parte clínica, a parte do hospital municipal, são geridas por médicos, por enfermeiros, enfim, por técnicos. Tudo isso é gerido pelo pessoal da saúde. Mas o gestor,
aquela pessoa que faz compras, aquela pessoa que faz o gerenciamento da saúde no dia a dia, a falta do medicamento, a colocação da escala, a falta de um médico ou não, é feita por um gestor. Isso deu grandes resultados para nós, porque nós conseguimos, e aí volto aos números que eu volto a reafirmar. O único município, o ano passado, isso pode ser consultado pelo Tribunal de Contas do Estado, o único município entre os 52 municípios do Estado, pelo índice de eficiência da gestão municipal, que tem nota A no quesito saúde pública, é Ji-Paraná. É o único, nota A. Não é que estejamos no melhor, que estejamos na excelência, que é o que queremos alcançar, porque, infelizmente, nós barramos num grande problema que são os recursos. Os recursos no Brasil para a saúde pública são escassos, mas bem aproveitados como nós fazemos, ele dá para fazer muita coisa. Tanto é que nós reformamos todas as unidades básicas de saúde, compramos equipamentos, construímos várias alas no Hospital Municipal, a ala, por exemplo, do parto normal, que foi um grande avanço, o SER, que é um centro especializado de recuperação, de reabilitação, desculpe, que foi uma obra inconveniada com o governo federal de quase 5 milhões de reais, onde tem piscina, oficina de prótese, problema de fonoaudiologia, reabilitação física, reabilitação mental. Então a gente fez um esforço muito grande na otimização desses recursos. Então a gente conseguiu, através de uma gestão eficiente, otimizar os recursos, motivar as equipes, motivar os nossos médicos que trabalham de uma forma incansável. Dobramos praticamente o número de profissionais na área de saúde. Só na nossa gestão foram mais de 300 profissionais contratados, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, através de concurso público e outras, fisioterapeutas, enfim, todas as profissões da área da saúde. Mas a gente conseguiu realmente resultados bastante importantes. E o que nos deixa bastante angustiados é que Ji-Paraná, o nosso hospital municipal, mas é como se fosse um hospital regional, doutor Aparício. A gente não tem a condição que Cacoal tem. Essa é uma demanda muito antiga do município de Paraná, a região central. Nós atendemos hoje cerca de 13 municípios no entorno de Ji-Paraná. E às vezes muitos prefeitos acabam deixando de fazer o seu dever de casa e levando os seus problemas para o município de Paraná. Todos são muito bem atendidos, mas isso traz também para nós um ônus adicional. Porque muitas pessoas dizem, mas o SUS paga. Mas você é remunerado pelo SUS. Mas os valores da tabela SUS, e o senhor é médico e sabe disso, quero aqui cumprimentar o doutor Irã, que é uma pessoa, uma referência hoje para nós na área da medicina. Todos nós sabemos que a tabela SUS, ela não remunera adequadamente os procedimentos. Então, se um procedimento custa R$1.000, o SUS remunera em 200, por exemplo. Essa diferença tem que ser arcada pelo município. Então isso tem trazido algumas dificuldades para nós. Mas a saúde melhorou muito, equipamentos foram comprados, reformas foram feitas, novas unidades básicas de saúde foram feitas, porque hoje, qual é a nossa ideia? Sempre foi, desde o início, represar os problemas da saúde nos bairros. Tanto é que o Hospital Municipal, a cada mês que avançávamos na nossa gestão, ela ia diminuindo o afluxo de pessoas no Hospital Municipal. E era isso que a gente queria. Porque o Hospital Municipal é só para aqueles casos, eu não sou médico, o senhor é médico, o doutor Irã é médico, sabem bem disso. O Hospital Municipal é para aqueles casos em que precisa do paciente ser hospitalizado. Então, às vezes, acontecia o seguinte antigamente. A pessoa tinha lá um problema no pé, um corte, uma vacina, ia lá para o Hospital Municipal, não. Então, nós criamos realmente uma rede muito bem estruturada de UBS, reformamos todas elas, tem as imagens aí também delas, equipamentos, mobiliários novos, climatização em todas as UBS, e realmente conseguimos melhorar muito. Tanto é que o Tribunal de Contas do Estado nos coloca como nota A no índice de eficiência da gestão municipal. Prefeito, outro problema que é um problema gravíssimo, não só de Ji-Paraná, mas eu acho de todo o estado de Rondônia e de uma extensão imensa no nosso Brasil, é o saneamento básico. Saneamento básico em Ji-Paraná, o que o senhor fez? Conseguiu fazer alguma coisa? Sim, conseguimos. A primeira coisa foi exatamente aquilo que eu tinha dito anteriormente, que foi a renovação por 5 anos apenas. A CARD queria mais, nós demos 5 anos para que fosse feito um projeto de águas, de extensão de rede e troca de uma adutora, que é um grande dilema de Ji-Paraná hoje. Essa obra está praticamente pronta,
e foi uma obra que em torno de 38 milhões de reais, recurso do governo federal, estava paralisado, a gente conseguiu reativar tudo isso, através do convênio com a CAERD, e essa obra, se Deus quiser, até o final do ano, ela estará pronta, resolvendo definitivamente o problema da água de Ji-Paraná. Em paralelo a isso, nós fizemos um projeto muito bem feito de esgotamento sanitário. Ele foi aprovado pelo governo federal. O projeto está no Ministério das Cidades. A empresa já foi contratada, uma empresa do Rio Grande do Norte, chama Agaspar S.A., uma empresa muito grande, uma empresa de grande gabarito nessa área de saneamento. Só que, infelizmente, doutora Aparício, nós temos hoje um problema de contingenciamento de recursos do governo federal. É um projeto aí na ordem de 168 milhões de reais, que resolverá praticamente 90% do problema de esgotamento sanitário de Paraná. Então o projeto da Agaspar já foi feito, essa empresa já foi contratada, falta agora a liberação de parcelas para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho de esgotamento sanitário. E em paralelo também, que aí as pessoas confundem muito o saneamento com as obras de drenagem de água de chuva, águas pluviais. Fizemos um esforço extraordinário. Ji-Paraná tinha muitos problemas, ainda tem, como Porto Velho tem, problemas de alagamentos, enchentes. Então, nós terem uma ideia, nós usamos quase 15 mil metros de manilhas de 1 metro, de 80 centímetros, rede de bueiros, rede de galerias, troca de pontes de madeira por galerias de concreto, tubos ármicos. Então, nós fizemos realmente um trabalho muito intenso nessa área também, tanto de drenagem como de saneamento básico. Então, infelizmente, o projeto do esgotamento, que era um grande sonho nosso, ele não está indo para frente nesse momento por falta de recursos. O país passa por uma seríssima dificuldade financeira, de contingenciamento, e a gente espera que em pouco tempo, ou ano que vem, quem saiba, a gente consiga iniciar esse projeto do esgotamento sanitário, que ele está todo pronto, todo aprovado, o projeto executivo todo pronto, prestes a ser iniciado em Ji-Paraná. Prefeito, vou fazer aqui um pequeno intervalo no Sala de Opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião e entrevistando o ex-prefeito de Ji-Paraná, Josualdo Pires. Prefeito, a agricultura é a grande mola precursora do crescimento e desenvolvimento do Brasil. Ji-Paraná, como que anda a agricultura naquela região? Olha, melhorou muito. A gente, principalmente na questão da agroindústria, nós criamos um projeto muito interessante
do SIM municipal, que não existia, o Serviço de Inspeção Municipal, onde essas agroindústrias podem fornecer os seus produtos para a população de Ji-Paraná. E evidentemente que essas empresas crescendo, essas agroindústrias crescendo, elas podem chegar ao CIE, que é o estadual, e depois o CIF, quem sabe. Mas fizemos um trabalho muito intenso, criamos, não criamos, ajudamos a criar, através de convênios, 38 novas agroindústrias no município de Paraná, abatedouro de frango, embutidos de porco, biscoito, pão, polpa de frutas. Então realmente foi um trabalho muito importante, além de um programa de destinação de calcário para os agricultores da agricultura familiar. Vários programas, implementos nós distribuímos, equipamentos, enfim, foi um trabalho muito intenso no sentido de melhorar a condição do homem do campo. Evidente que a agricultura no estado de Rondônia ela é muito importante. A agricultura, a pecuária, a produção do leite, a piscicultura, a produção do café agora está vindo forte, Aparício, muito forte. Esse café clonal hoje é uma coisa espetacular que está acontecendo no estado de Rondônia. E além disso, nós temos hoje a Rondônia Rural Show, que para nós é a menina dos olhos, né? Toda essa questão da agricultura, que foi a cessão de 50 hectares para o governo do estado, onde em forma definitiva ficou instalado em Ji-Paraná a Rondônia Rural Show, que hoje é um negócio que movimenta aí 500, 600 milhões a cada ano, em cada edição da feira. Esse ano ficou um pouco prejudicado por conta desse movimento aí da paralisação dos caminhoneiros, mas mesmo assim chegamos a um número expressivo de 535 milhões de reais em negócios na 7ª Rondônia Rural Show. Tenho até que aproveitar para agradecer aí a Ji-Paraná e aos expositores que nos receberam aí com muito carinho durante a exposição. Fiquei muito feliz de poder ver realmente o crescimento, o desenvolvimento, não só da exposição, mas dos trabalhos desenvolvidos naquela região, né? Eu fiquei muito feliz, tanto estive lá com a Mariana e com o Maurício, né? E nós fomos muito bem recebidos, então quero agradecer a gentileza de todos. Mas, prefeito, como que o senhor... e parabéns, né, pelo sucesso que foi. Sem dúvida. A Rondônia Rural Show, só para um minuto, doutor Aparício, a Rondônia Rural Show é uma feira diferente dessas feiras que a gente se encontra aí no dia a dia, que tem show, rodeio, bingo, não. É uma feira diurna, começa às 8 horas da manhã, termina às 6 horas da tarde, onde o produtor tem a oportunidade de comprar equipamentos, máquinas a preço de custo, financiado pelos bancos que estão lá. Temos uma grande vitrine tecnológica de 15 hectares, onde ali tem experimentos, cultivares, florestas plantadas, onde o produtor tem condição de, em loco, verificar através da Embrapa, Emater, universidades, empresas privadas, como se planta, como se aduba, como se produz com maior eficiência. Hoje, o caminho do agricultor é a eficiência. Quem não tiver eficiência na sua propriedade vai acabar vendendo a sua propriedade para aqueles que têm eficiência. Prefeito, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Um momento conturbado com relação a essa paralisação dos caminhoneiros. E através dessa paralisação ficou muito claro, né, as fragilidades do nosso Brasil, né, e as consequências de movimentos como esse. Como é que o senhor viu esse movimento e essa exalta do petróleo também, aproveitando nesse mesmo questionamento, como que o senhor vê essa alta do petróleo, essa situação descontrolada, né, de aumento abusivo dos valores e a greve dos caminhoneiros? Olha, eu pareço com muita preocupação. Eu acho que a greve dos caminhoneiros ela teve um componente bastante importante da participação da população. Ela não foi apenas os caminhoneiros que pararam. Houve uma participação maciça e aí demonstra toda a insatisfação da população brasileira com a classe política, com a política atual do governo. Então, a gente vê que na manifestação dos caminhoneiros, onde a gente passava, as pessoas levavam alimentos, levavam água, davam apoio, porque aquilo ali foi um componente, foi, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. Quer dizer, os caminhoneiros representam, na verdade, nesse momento, a indignação de toda a população brasileira, com todos os desmandos, com todas as condições desfavoráveis que existem nesse país, que a gente não consegue entender. Eu que venho de uma região do interior do estado de São Paulo, eu sempre tenho feito um comparativo muito rápido, Aparício. Sei que o seu tempo é muito curto aqui do programa, e eu estudei numa escola de japoneses, eu fui criado no meio de japoneses. O Prudente tem uma parcela muito grande da população que é formada por descendentes de japoneses. E eu sempre me questiono como um país como o Japão, que tem em 320 mil quilômetros quadrados,
formado por 6.200 e poucas ilhas. Ilhas maiores e ilhotas, claro que milhares de ilhotas. Um país que não tem terras agricultáveis, não tem petróleo, não tem minério, e aí tem neve, aí você tem maremoto, terremoto, vulcão, tem tudo de ruim pode acontecer, tem no Japão. E a terceira economia mais rica do mundo. Rondônia tem 240 mil quilômetros. O Brasil tem 25 vezes mais terras do que o Japão. Nós temos todo o território agricultável, não temos guerra civil, não temos guerra religiosa, não temos problemas climáticos. Quer dizer, é um país abençoado o Brasil. Como é que é possível explicar tanta privação do povo brasileiro? Com um país tão rico como o nosso, quando o Japão, que praticamente é um barco flutuante, vamos dizer, um navio flutuante, tudo importa, não produz praticamente nada. Então é importante que a gente tenha isso em mente para saber quais são os problemas que acontecem nesse país. Porque tanto problema, tanta privação, tanta dificuldade num país que poderia ser o melhor país do mundo. Então aí eu me questiono muito a questão política. Em relação à Petrobras, Aparício, eu tenho uma crítica muito contundente, porque eu desde menino, eu lembro, quando eu era menino ainda no interior do estado de São Paulo, que eu ouvi o seguinte, olha, o Brasil tem que ser autossuficiente no petróleo. O Brasil tem que ser autossuficiente, ou seja, nós temos que ter a produção do petróleo compatível com o consumo. E aí quando nós tivermos isso, nós estaremos independentes de importação de petróleo, importação de derivados. E o Brasil hoje é autossuficiente no petróleo. O Brasil tem a sua produção compatível com o seu consumo. Pode ser que aqui ou acolá um produto falte, um produto seja exportado, mas nós somos autossuficientes. Então essa política imprimida a partir de todos esses desmandos que aconteceram, esses crimes que aconteceram na Petrobras, a nova fórmula, a nova gestão da Petrobras, ela está no caminho certo, mas na dosagem errada. Você não pode ter 280 aumentos do combustível em apenas um ano. A população e o setor produtivo não aguenta essa dose tão forte. O senhor que é médico sabe disso. O remédio em doses normais ele cura. Agora em doses anormais ele mata. E essa política de preço da Petrobras, no meu entendimento, ela está totalmente equivocada. Não que a empresa não tenha que ser uma empresa sólida, uma empresa rentável, uma empresa forte, mas a forma como estava sendo conduzida essa política, dolarizando todo dia o aumento, aumentando em função do mercado internacional, estava asfixiando o setor produtivo brasileiro e a população. Como é que alguém pode hoje pagar o valor de um gás de cozinha no valor que está? Então tem que haver um meio termo. Claro que eu não defendo nenhuma forma de subsídio, mas também não defendo a forma como está sendo conduzida a política. E aí acabou estourando isso tudo, porque ninguém aguenta pagar os valores que estão sendo cobrados. Então tem que se haver um pensamento, tem que se rever essa política de preços da Petrobras, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Claro que nós temos que recuperar tudo que foi feito de errado com a Petrobras, que é uma empresa nacional, é uma empresa dos brasileiros, mas claro que também tem que haver uma dosagem dessa medicação. Esses aumentos abusivos, no meu entendimento, são muito fortes. A população não aguenta, o setor produtivo não aguenta, os caminhoneiros, o setor de transporte não aguenta, porque o setor de transporte ele repassa esses valores. Até eles não estavam aguentando já repassar ao consumidor final. E acabou acontecendo tudo isso. Então é preciso que se reveja essa política de preços da Petrobras. É muito importante que a Petrobras seja uma empresa saudável, sólida, é muito importante, mas que essa dosagem desse sistema de preços, como se fosse uma empresa normal, como fosse uma Shell, uma Exxon, uma Mobil, ela tem que ser diferente. A Petrobras é uma empresa nacional e tem que servir, além dos interesses dos seus sócios, que a maior parte é do governo brasileiro, que é do povo brasileiro, ela tem que servir também aos interesses e à soberania nacional, Aparício. Prefeito, nós estamos chegando ao final de sala de opinião, mas eu gostaria que o senhor me falasse qual é o segredo do seu sucesso político na vida pública. Não tem muito segredo não, Aparício. Eu acho que o segredo maior é você falar o que você pensa, que você não ser demagógico. Às vezes os meus secretários eles me repreendem muito, às vezes quando eu estou numa inauguração, alguma reunião, eu falo muitas vezes o que eu sinto, o que eu penso. Eu acho que não tem muito segredo não, é você agir com a forma direta, agir com correção, exigir que as pessoas que te cerquem ajam com correção também. Eu acho que tudo isso, e não ter medo.
Eu acho que um segredo muito importante na política é não ter medo. Saber enfrentar. Saber enfrentar. Eu fico muito decepcionado com a nossa classe política, e aqui eu não quero nominar ninguém, é claro que é uma parcela, que é muito omissa. As coisas acontecem, ele tem medo de... eu tenho medo de falar disso porque vai atingir o lado A. Eu tenho medo de falar isso porque é o lado B. E acaba, sabe o quê? Hoje o Congresso Nacional, quem legisla hoje é o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Questões polêmicas não são debatidas no Congresso, infelizmente. É evidente que existem parlamentares, existem pessoas que têm esse lado de discussão, mas eu acho que é isso, é não ter medo. Não ter medo, porque a política... Eu não sou um político profissional. Eu não dependo, graças a Deus, eu não dependo da política. Eu gosto da política, eu sou um político. Eu tenho orgulho de ser político, porque muitos dizem o seguinte: olha, eu não vou votar em pessoas que nunca teve mandato. Tem essa história agora, né? Eu não vou votar em... Aí eu dou um exemplo médico, você, o doutor Irã e o senhor que são médicos, eu digo o seguinte: quer dizer, se um dia chegar uma sua esposa, um filho seu, você mesmo chegar no hospital para fazer uma cirurgia do coração, uma cirurgia cardiológica, você vai procurar um médico que não tem nenhuma experiência. Olha, eu quero um médico que nunca operou ninguém. Ou você vai pegar aquele médico e falar: não, eu quero aquele médico com experiência, que fez dezenas ou centenas de operações bem-sucedidas de cardiológico. É lógico que pessoas novas podem dar certo e vão dar certo. Nós precisamos renovar. Agora, isso não é um pré-requisito para que dê certo. Então, é muito relativo essa questão de dizer: olha, eu vou votar em pessoas que nunca foi nada, pessoas que nunca tiveram nenhum cargo. Quer dizer, tudo isso tem que ser refletido, e daria mais um programa aqui para a gente discutir isso, que é muito extenso essa teoria que eu penso. Precisamos dar continuidade nisso, hein, prefeito? Tá bom. Prefeito, muito obrigado por Doutor participar aqui do Aparício. Estado de Opinião. Foi um prazer imenso poder recebê-lo aqui. Obrigado, doutor Aparício. Eu que agradeço a todos vocês, a toda a equipe, ao Neto aqui, ao doutor Irã Galo, que é uma nossa referência aí. É um orgulho para nós, né? Todos nós. Todos nós, é um orgulho para nós de Rondônia, temos esse médico hoje no Conselho Federal de Medicina. E agradecer a todos os que estão nos assistindo, dar um forte abraço. A minha mensagem final de otimismo: eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito em Rondônia, e eu acredito muito nesse país. Eu acho que o nosso país tem tudo para dar certo. Em pouco tempo. Quem sabe a nossa geração, Aparício, não consiga a plenitude de tudo que a gente quer. Eu tenho esperança, tá? Mas eu tenho certeza que para os nossos filhos, para os nossos netos, os nossos bisnetos, a gente pode deixar um legado muito bom, que é um país maravilhoso, é um país que não tem problemas estruturais, não tem problemas de clima, não temos neve, não temos deserto, enfim, é tudo para dar certo. Aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência.
Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.